Dia 44, Êxodo 35, versículo 10, até o capítulo 36, versículo 38. Venham todos os homens hábeis entre vocês e façam tudo o que o Senhor lhes tem ordenado: o tabernáculo com a sua tenda e a sua cobertura, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas, as suas bases, a arca e os seus cabos, o propiciatório e o véu do cortinado, a mesa e os seus cabos, todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o candelabro da iluminação, os utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso, os seus cabos, o óleo da unção, o incenso aromático, o cortinado da porta, a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia, o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas, as suas bases e o cortinado da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as suas vestes dos seus filhos, para que oficiem como sacerdotes. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Todo aquele cujo coração moveu, cujo espírito impeliu, veio. E trouxeram ofertas ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. E vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, e trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todos os que tinham pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de animais marinhos, trouxeram isso também. Todo aquele que fazia oferta de prata, ou ouro, ou de bronze, trazia isso como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para toda a obra do serviço, trazia também. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: pano azul, púrpura, carmesim, linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos da cabra. Os chefes traziam pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, as especiarias e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazer uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que fizesse por meio de Moisés. E Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar os desenhos e trabalhar em ouro, prata, bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para o entalho de madeira e para todo tipo de obra artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Olíabe, filho de Aissamarque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até mais engenhosa, e a do bordador em pano azul, púrpura, em carmesim e em linho fino, e do tecelão, sim, todo tipo de trabalho e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo o que tudo o que o Senhor lhes havia ordenado. Moisés então chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isso é, todos os que cujo coração os impeliu a vir e fazer a obra. Esses receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E, ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias.
Então todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário deixaram o que faziam, vieram e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então Moisés ordenou e a ordem foi proclamada em todo o arraial. Nenhum homem ou mulher façam mais obra alguma para ofertar no santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se deveria fazer e ainda sobrava. Assim, todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, pano azul, púrpura, carmesim, com querubins. De obra de artista as fizeram. O comprimento de cada cortina era de 12,5 metros, e a largura era de 1,80 m. Todas as cortinas tinham a mesma medida. 5 cortinas eram ligadas umas às outras, e as outras 5 também eram ligadas umas às outras. Fizeram as lanças de pano azul na borda de prata da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento. Fizeram o mesmo com a borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram 50 lanças numa cortina e 50 lanças na outra, a extremidade do segundo agrupamento. As lanças eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro com os quais prenderam as cortinas uma à outra. E o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servir de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 13,30 m e a largura era de 1,80 m. As 11 cortinas tinham a mesma medida. Juntaram 5 cortinas entre si de igual modo. As 6 restantes fizeram 50 lanças nas bordas da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e 50 lanças na borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro tingidas de vermelho uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 4,5 m de comprimento e 77 centímetros de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes para que se pudesse unir uma tábua à outra. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, colocaram 20 delas de um lado para o sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo da outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o outro lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua, para o lado posterior do tabernáculo. O lado oeste fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais por baixo estavam separadas, mas por cima se juntavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo da outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o oeste. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revestiram de ouro as tábuas, e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, que também foram revestidas de ouro. Fizeram também o véu de pano azul,
púrpura, carmesim, linho fino retorcido. Fizeram-no com os querubins, obra de artista. Penduraram esse véu em 4 colunas de madeira de acácia revestida de ouro. Os seus conchetes eram de ouro sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. E as suas 5 colunas e os seus 5 colchetes revestiram de ouro as suas cabeças e as suas molduras, mas as suas 5 bases eram de bronze. Mateus capítulo 27, versículo 32 ao 66. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. E chegando a um lugar chamado de Gólgota, que significa lugar de caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois o crucificaram, repartiram entre si as suas roupas e tiraram sorte delas. E assentados ali, guardavam. Por cima da cabeça de Jesus, puseram por escrito a acusação contra ele. Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados ao lado dele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário em 3 dias e o reedificará, salve a si mesmo se você é o Filho de Deus e desça dessa cruz. De modo igual, os principais dos sacerdotes, com os escribas e anciões, zombavam dizendo: Salvou os outros? A si mesmo não pode se salvar, é rei de Israel. Que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha salvá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque ele disse: Sou filho de Deus. Também os ladrões haviam sido crucificados com ele, o insultavam. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Porque por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouviram ele dizendo e acharam que ele estava chamando por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo ela embebedada em vinagre, colocando a ponta do caniço, deu para que ele pudesse beber. Os outros, porém, disseram: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez e a outra voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto até abaixo. A terra tremeu e as rochas partiram, os túmulos se abriram, e muitos corpos dos santos já falecidos ressuscitaram, e saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Então elas estavam com Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e mulher de Zebedeu. Ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Esse foi até Pilatos. Ele pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho fino e depositou-o num túmulo novo que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra à entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentadas em frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos. E lhes disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto estava vivo, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia,
para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou ele dos mortos. E esse último engano seja pior do que o primeiro. Pilatos então respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Guardem bem o túmulo, como vocês bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Salmo 34, do versículo 1 ao 10. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhes exaltaremos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e os livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Tremam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Provérbios capítulo 9, versículos 7 e 8. Quem repreende o zombador traz afronta para si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.